Agromais. O berrante é para chamar a boiada, o berrante é para anunciar, por exemplo, que o sal está chegando pro boi, mas também serve para anunciar a chegada do nosso Thiago Silva. Como é que tá você, meu irmãozinho? Oi, Boa tarde. Thiago. Oi, Joel, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Por aqui tudo bem, um clima diferente aqui em Brasília hoje, mas tudo tranquilo. Diferente como? Tá mais fresquinho, não está, Thiago? Tá mais fresco. Eu tô até olhando aqui da janela do estúdio agora. Eu tava de costas, da hora que eu cheguei, que eu tava no ar agora há pouco, no jornal de uma hora, eu não tava vendo lá fora. Agora eu tenho uma visão bem panorâmica aqui da esplanada dos ministérios, bem nublado o tempo, com as nuvens mais carregadas. E ontem o meteorologista aqui do Agromais, o Francisco, ele até falou pra gente, que também é do IMET, que existe uma pequena possibilidade de chuvas aqui para a região do entorno e algumas áreas isoladas aqui no Distrito Federal na tarde de hoje e na manhã da quinta-feira. Então, estão aí nessa expectativa, né? Vocês Boa. falaram aí da rinite da sinusite, você se agradece, a minha também agradece muito. Ah, com certeza. Puxa vida, nem me fale, cara. Essa sequidão junto com poluição só ferra a gente. Ô Tiagão, o Brasil é o maior exportador de grãos do mundo, né? Ontem mesmo nós falamos do leite. O leite que infelizmente está caríssimo e tem tudo a ver com o preço do grão. Porque a vaca ela come milho, come soja, come outros grãos que fazem parte da dieta dela, né? Nós dependemos diretamente dos preços dos grãos, não somente na compra do grão de milho e outros grãos, mas em quase tudo, porque nós vivemos em uma engrenagem. Em todos os sentidos nós temos uma engrenagem. Então os grãos, eles são importantes para a gente. Quando os grãos estão muito caros, tudo praticamente sobe de preço, ou muitas coisas sobem de preço. Na contramão disso, quando os preços estão mais razoáveis, nós conseguimos comprar vários alimentos e tantas outras coisas, como a carne, por exemplo, a um preço mais viável. O Brasil deve exportar mais milho ainda para a China. O que é que significa isso, Thiago? Traduza, por favor, para a gente. Vamos lá. Quando a gente ouviu essa notícia, assim, no primeiro momento, ela assusta todo mundo, né? A gente pensa, mais grãos sendo exportados para a China, como vai ficar o abastecimento aqui no Brasil? Por um lado, a princípio, até poderia ser uma notícia negativa, como muitos veículos vêm circulando por aí. Mas não é tão negativo assim, não. Quando a gente vai pensar nisso, o Brasil ele está num potencial muito grande de exportação, de produção, sem mexer nas áreas que não precisam de mais derrubadas, ou precisam de mais desmatamento, somente aumentar a nossa produção. Então, quando você tem um comprador tão grande quanto a China comprando o nosso milho, isso vai favorecer ainda mais os nossos produtores e competitividade de mercado, porque os produtores vão tender a produzir cada vez mais para atender esse mercado externo e também o mercado interno. Então, a princípio, para alguns especialistas, principalmente os que estão ligados ao negócio de fato, é melhor você ter a China como parceira comprando do que você não ter. Até anteontem, mais ou menos, Joel e Ana, amigos aqui da Rádio Bandeirantes, essa negociação não tinha andado ainda, porque existiam as questões fitossanitárias, né? Tem umas determinadas pragas, tem alguns combates, tem algum tipo de material que a China não permitiria que fosse usado no milho para ser exportado para lá. Isso já mudou, a partir de agora já está oficialmente aí colocado, a China vai comprar de fato o milho aqui no Brasil, e o Brasil vai conseguir produzir numa demanda ainda maior. O que vai preocupar, de fato, é os custos de produção, que ainda continuam muito alto, e também, Joel, principalmente a questão climática, porque a gente não sabe o que vai ter daqui para frente. Né? O clima a gente consegue prever pouco, a gente não consegue prever daqui 6 meses, quando vai começar aí, de fato, a próxima colheita. Então, isso tem preocupado um pouco. Por outro lado, como você disse, o Brasil é um grande exportador, é o segundo maior exportador de milho. A questão da guerra na Rússia com a Ucrânia acabou favorecendo essa negociação diretamente com o Brasil para a compra de milho por parte da China, e isso vai aí cada vez mais agregando valor à nossa produção. Se o Brasil registrou o superávit nas exportações, principalmente puxado pelo agronegócio, agora isso pode acontecer ainda mais, ser mais viável com a participação da China. Opinião minha, particularmente minha, é um bom negócio para o Brasil, porque você vai aumentar a produção, você vai aumentar os empregos, você vai aumentar a geração de renda. O que não deve ser sobreposto, a gente até discutiu isso aqui algumas vezes, Joel, é deixar de abastecer o nosso mercado, porque a gente sabe que o milho compõe aí
boa parte das rações que alimentam as proteínas que nós consumimos. Então, se ele tende a faltar, essas proteínas vão ficar cada vez mais caras. Esse é o ponto. É dosar até que tanto nós vamos exportar para a China e até que tanto nós vamos deixar aqui dentro do Brasil. Então, isso aqui precisa ser dosado. Quando começou esses rumores de exportação, de compra de milho pela China, eu conversei aqui no AgroMais com o presidente da Abramilho, que é o Cesário Ramalho, e ele falou: Thiago, é muito bom nós termos a China comprando milho aqui do Brasil. Isso vai fazer com que os produtores ganhem mais, que eles faturem mais, recuperem aquela perda, principalmente os produtores do sul do país, que perderam muito com essa safra agora por questões climáticas. Isso vai ajudar todo mundo, porque o milho segunda safra veio com a produção muito boa, muito grande. Vai ter milho aqui no Brasil e vai ter milho para a gente exportar para a China também. Ótimo. Mas o que não pode acontecer é ser somente dependente da China. Como a gente já acontece nas carnes, já acontece no açúcar, já acontece também aí na soja. Então a gente precisa de produzir mais, produzir com mais qualidade, atender a China, atender os outros mercados, mas jamais esquecer aqui do Brasil. Então é visto pelo setor como um bom negócio. Aparentemente existe aquela preocupação do que isso pode impactar no preço para o consumidor final. Acredito que isso impacta muito pouco. A gente tem questões internas mais importantes, Joel e Ana, para serem resolvidas, de impacto de preço, do que a exportação de produtos para a China. Por exemplo, a inflação. Ela precisa ser derrubada para que os nossos alimentos fiquem mais em conta. Não dá para se culpar uma exportação para a China que nem aconteceu ainda pelos altos preços de custo que nós temos dos alimentos aqui no Brasil. Sim. Então, assim, muitas vezes saem muitas notícias e a gente até tem que falar um pouco da verdade aqui. Ela dói um pouquinho, mas é isso mesmo, né, Joel? Como você vai colocar, a China está comprando e por isso o preço da carne está alto. Calma. Nem saiu o primeiro navio para a China ainda. A gente nem sabe como vai ser esse comportamento todo ainda que vai mudar de mercado. Existem outros fatores. Interessante, para a gente fazer um adendo nisso, que pode melhorar, é ruim para o produtor, para o pecuarista, que eu vou falar agora, mas para o consumidor final isso pode ser uma situação até interessante. Não sei se vocês acompanharam aí, alguns frigoríficos do Mato Grosso, onde se produz o maior número de carnes aqui no Brasil, eles estão dando férias coletivas aos funcionários, outros estão fechando as suas plantas e aumentando as escalas de trabalho para reduzir o número de profissionais trabalhando. Com isso, está pressionando aí os preços da arroba do boi, jogando o preço da arroba do boi para baixo. Para o pecuarista, isso é muito ruim. Para o consumidor, é sinal de preço baixo na carne daqui a uns dias. Hoje, ainda aqui no AgroTarde, a partir das 15 horas, nós vamos conversar com algumas lideranças, tanto dos frigoríficos, como também aí dos pecuaristas, para saber de fato o que está acontecendo e o quanto isso pode impactar no setor. Lembrando que nós estamos no período de entre safra do boi, ou seja, já tem mais boi no pasto, o boi está consumindo mais outros produtos além do capim, porque estamos em tempo de seca, e isso, os frigoríficos estão cheios, tem aqueles bloqueios por parte da China em alguns frigoríficos, ou seja, a oferta está ficando maior do que a demanda. E isso vai pressionar para o escoamento da carne sair mais rápido aqui no mercado interno. Então, possivelmente, podemos ter uma baixa. Ou seja, essas questões aí de exportação, se vai aumentar, se não vai aumentar, não é a questão do nosso problema de preço aqui no Brasil. Preço mesmo, a inflação está sendo puxada pós-pandemia, guerra na Ucrânia que ainda não acabou, apesar dos portos terem sido abertos, nós vimos agora que um dos navios cargueiros que saiu aí com um bom número de cargas, o comprador desistiu dessa compra, então o navio não sabe para onde é que vai levar. Tudo isso vai impactando o nosso mercado aqui também. Então a gente tem que ficar bem atento nisso e principalmente, não ver a China como vilão. A China pode muito bem ajudar a gente. Quanto mais o Brasil produzir, quanto mais o Brasil vender, mais produção nós vamos ter e tende também aí a abaixar um pouco os preços. E principalmente, gerar emprego e renda. Sem emprego e renda, a inflação continua alta, porque o poder de compra acaba diminuindo também. Então, a gente precisa de melhorar essa situação também. É isso aí, Thiago. Nós já aprendemos o seguinte, que não dá para você pensar em não estimular a exportação para segurar produto aqui e reduzir o preço dele. Nós temos que estimular a exportação para que a gente tenha um ambiente saudável em todos os sentidos, para que os produtos como um todo sejam comercializados de uma forma saudável, através, por exemplo, do controle da inflação. E você sabe que há muitas ferramentas para você controlar a inflação. Uma delas é você ter grana mesmo, ter condição, ter um ambiente economicamente falando muito ativo. E você depende de exportação diretamente para isso, né? Então vamos pensar sempre grande, pensando sempre na frente. Thiago, muito obrigado. Um abraço para você, tá? Um bom trabalho até amanhã, querido.
Gente, abraço a todos vocês aí. Vocês vão falar de futebol daqui a pouco. Hoje meu tricolor vai fazer 2-0 nesse cara. Tá bom, ficaremos daqui torcendo também, viu, Thiago? Valeu, Thiago. Tchau, meu amigo. Abraço, gente. Até amanhã. Até amanhã. Vamos ver.